Queridos irmãos e irmãs, uma boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa nessa terça-feira que dizem ser gorda de carnaval, né? Mas pra gente aqui o trabalho e o estudo continuam. Vamos dar início ao nosso encontro com a nossa irmã Sueli, que vai dar sequência à lei do progresso, os povos degenerados. Será que tem alguma coisa a ver? Vamos aguardar, vamos fazer o nosso momento de reflexão, fazermos a nossa prece para darmos início ao nosso encontro de hoje. Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo na tarde de hoje, do estudo do aprimoramento, que possamos contar com o auxílio do alto, que a nossa irmã que fará uso da palavra possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade, que nós outros possamos aprender ao máximo esses ensinamentos. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli. Boa tarde para todos. Como a Bel falou, né, de terça-feira gorda de carnaval, né, beirando aí a quarta-feira de cinza. Eu nem sabia que tinha quarta-feira de fogo. Fiquei sabendo esse ano. Você sabia, Bel, que tinha quarta-feira de fogo? A quarta-feira de fogo é a que antecede o carnaval. Aonde, bem, era assim, não começava tão cedo assim, né? No sábado começa, mas agora está na sexta, está na quinta, está na quarta. Então virou quarta-feira de fogo. Uma semana depois, o fogo se apaga, vem as cinzas e entra aí o período. Olha, eles inventam tudo, inventam até feriado, né? Porque não é. Carnaval não é feriado, só no Rio. Carnaval só é feriado no Rio. Ele não é feriado em lugar nenhum. Mas aí há aquela negociação para acontecer a folia, né? Mas segundo Dom Helder Câmara, brinca, meu povo, vá brincar o carnaval, vai ser feliz. Ele gostava de carnaval. Eu até procurei o texto que ele escreveu sobre isso. Eu até encontrei, mas não deu tempo nem de copiar, porque quando eu olhei a hora, eu falei, meu bloco hoje vai atrasar lá no centro, né? Então, vou sair correndo. Bem, nós estamos dentro da lei do progresso e hoje abordaremos a questão dos povos degenerados. Kardec abre essa questão dos povos degenerados com a seguinte pergunta. A história nos mostra uma multidão de povos que, após terem sido convulsionados, recaíram na barbárie. Onde está, nesse caso, o progresso? Porque nós vemos povos que desaparecem, deixando uma reputação boa, uma reputação de progresso, uma reputação de conhecimentos variados, principalmente no campo das ciências, né? E depois aquele outro povo que habita aquele lugar ali, parece que não tem nem sinal daquele que habitava um pouco antes. Então a gente se pergunta, o que aconteceu? Esse povo piorou? Esse povo deixou de conhecer, perdeu seus conhecimentos, seus valores? O que acontece nisso? Então Kardec ouve dos espíritos a resposta seguinte: quando a tua casa ameaça cair e a derrubas para construir de maneira mais sólida e mais cômoda, mas até que ela esteja reconstruída, haverá desarranjos e confusões na tua morada. E ele completa essa questão, né? Eles completam essa questão com uma outra analogia muito interessante que diz: compreende isso também. És pobre e moras num casebre, mas ficais rico e o deixas para morar num palácio. Depois um pobre diabo, como o eras, vem tomar o teu lugar no casebre e se sente muito contente, pois antes não possuía sequer um abrigo. Pois bem,
Compreende então que os espíritos encarnados neste povo degenerado não são mais os que o constituíam nos tempos de seu esplendor. Aqueles logo se tornaram mais adiantados, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto outros menos avançados tomaram seu lugar, que por sua vez também deixarão. Então, uma explicação lógica, todas as vezes que a gente observa isso acontecer, são outros espíritos que ali estão. Porque à medida que o espírito vai progredindo, vai alcançando conhecimentos, ele vai deixando os seus hábitos que ele tinha antes. Ele vai deixando de fazer as coisas que ele então considera desnecessárias ou até indignas, e de uma ética ruim. Então, ele vai progredindo, enquanto outros vão tomando aquele espaço ali. Mais ou menos isso que aconteceu com o povo egípcio. Quando nós olhamos o Egito de hoje, ele não tem nem a aparência, ele não tem a menor semelhança com aquele povo que a gente conheceu do Egito, Aquele povo é assim, pouco moralizado, sim, porque escravizou os hebreus, mas de um conhecimento avançado, e também foram altamente punidos com a vinda deles em corpos tão primários, tão grosseiros, que eles trouxeram a ideia da metempsicose, que se eles desobedecessem à lei, eles reencarnariam em corpos de animais. Mas eles foram degradados. O que aconteceu com eles? Eles tiveram que sair de um plano que eles viviam, de um planeta em que viviam, que alcançou um nível de evolução moral que eles não alcançaram. E eles então foram a laranja podre do saco. Aí aconteceu que a Terra, que estava iniciando seu período de civilização, ainda como planeta primitivo, recebia espíritos recém-criados pelo Criador, como também recebia degradados. Recebia aqueles espíritos que não podiam ficar no plano em que estavam, porque não acompanharam a evolução do planeta, e aí receberam essa bênção de reencarnar num espaço que estava começando, trazendo conhecimentos que iriam acelerar, sem dúvida, o processo de evolução desse planeta. Isso aconteceu, mais ou menos, marcando uma era muito interessante, que foi a era da pedra polida. A Terra saiu da pedra lascada e entrou na pedra polida, que durou muito tempo, que foi uma era muito longa, onde os conhecimentos se fizeram mais presentes e acelerados por esses espíritos que reencarnaram na Terra para auxiliarem nesse processo de evolução. Então, essas almas habitaram corpos complicados, grosseiros, que eles consideravam corpos de animais, mas eles tinham tanta certeza que iriam sair e que iriam voltar para o plano deles, que eles retornariam à vida após a morte, que eles mumificavam-se para que pudessem despertar em outro plano. Sabiam que não era assim, mas a vinda deles em corpos tão grosseiros, fez muita perturbação e causou muitos problemas nessas reminiscências passadas que eles tinham. Eles tinham certeza do retorno à vida, mas eles não tinham certeza de como eles retornariam à vida. Eles se achavam ainda punidos pela desobediência à lei, mas não tinham certeza como retornariam para o planeta de origem deles. E assim eles, inclusive, mandavam matar os escravos deles, os serviçais deles, para que ao despertarem na nova vida, eles os tivessem por perto para servi-los
e também todo o seu ouro, toda a sua riqueza, que ia junto com eles. Tanto que as pirâmides, os túmulos desses faraós foram saqueados durante anos e anos, e encontrando aí verdadeiros tesouros lá. Então eles ainda apresentavam uma certa imoralidade, né, nesse sentido de se acharem mais que outros, mas não ficaram na terra. Para onde foram, a gente não sabe, mas aqui eles não ficaram, porque o Egito depois ficou do que a gente está vendo hoje, né? Completamente diferente, com poucos conhecimentos científicos. Eles não têm sombra daquela civilização que ali esteve. Então não foram eles que pioraram, não foram eles que perderam os conhecimentos. Não foram esses espíritos, e sim outros espíritos que, como eles, numa época, vieram para fazerem sua evolução aqui, então deu origem também, oportunidade a outros espíritos chegarem e habitarem aquela casa que eles deixaram para habitarem palácios mais nobres e melhores para eles. Então, os povos degenerados, eles acompanharão o progresso, não resta dúvida, porque o progresso, ele é uma lei divina, uma lei de Deus, e ele vai acontecer sempre. Nós estamos vivendo hoje uma festa, né, mundana, uma festa profana, digamos assim, que ela não tem nada a ver com a religiosidade, embora essa festa foi instituída, eu até trouxe aqui o período, para acontecer, né, tempos depois, que são 7 semanas, tempos antes, 7 semanas antes da Páscoa. Ela está programada para isso. 7 semanas após o Carnaval, nós teremos aí a Páscoa, a Semana Santa. E na quarta-feira de cinzas, entra esse período para os católicos, e isso foi instituído pelo catolicismo, foi para essa purificação. Talvez a festa do Carnaval é uma festa para celebrar as colheitas, as fartas colheitas. E ela foi instituída nesse período aí para realmente dar oportunidade, alguns historiadores dizem isso, das criaturas se purificarem após essa festa profana, licenciosa, cheia de libertinagens. Aí acontecia essa festa, logo na quarta-feira as pessoas entravam em jejum, né? Em jejum alguns alimentos são proibidos, e as pessoas passavam todo esse período da quaresma se purificando dos seus pecados, das suas licenciosidades, das suas atitudes indignas, né? Então, é mais ou menos isso aí. Então, essa festa, ela foi sempre carregada de muita libertinagem, de muita inferioridade moral, inclusive. O tempo todo, ela está atrelada a essa ideia. Mas, olha só, o carnaval que nós vemos hoje não é aquela situação de festa como ele foi criado. Como trazia, com aquelas características que ele trazia. Eu trouxe algumas anotações aqui para a gente observar e ver como as coisas mudaram. Isso está dentro da lei do progresso. Isso está dentro dessa evolução do pensamento, da atitude, né, do comportamento das pessoas. Embora ainda vemos muito, né, essa licenciosidade, essa libertinagem. Eu penso que no Carnaval as pessoas não põem máscaras, elas não colocam máscaras, elas tiram a máscara, porque tudo é permitido, tudo é possível, né? As pessoas acham que podem realmente, durante esses dias aí, fazerem o que elas quiserem, usar o que elas quiserem. Então a gente vê na indumentária das pessoas, eu não estou dizendo de quem está
num bloco de carnaval, numa escola de samba, aquele espetáculo belíssimo, né? Porque é um espetáculo belíssimo. É um show de cultura, é um show de conhecimento, de pesquisa, de trabalho maravilhoso. Não tem nenhum no mundo igual ao nosso carnaval, né? O Carnaval do Rio, que São Paulo se aproxima, e também do Brasil, porque o Norte apresenta também um folclore maravilhoso, o Nordeste com aquele frevo. É lindo, o Carnaval no Brasil é muito bonito. Agora, evidentemente que tem um lado bastante licencioso, bastante à vontade, né? Afrouxado, digamos aí, das leis, mas isso em todas as situações. O Natal, que não é uma festa profana, a gente vê a mesma situação no Ano Novo, né? As pessoas têm até medo de ir para a estrada, de sair de algum lugar, porque o álcool rega essas festas. E não vamos apontar o carnaval, não, porque o Natal, que não é para isso, ele é regado a álcool, infelizmente. Infelizmente. Não é uma festa profana, é uma festa religiosa, mas o movimento, né, que as pessoas dão a isso é aquela corrida para o consumismo, né, para uma comilança exagerada, né, que prejudica as pessoas e regada a álcool. O Ano Novo é uma festa que não é religiosa, então tem todo esse lado também da comemoração, mas então a gente não pode falar que o Carnaval é um vilão, porque não é. Não é. As pessoas é que não se comportam adequadamente. O fato de estarem lá sambando, num clube, dançando, botando uma fantasia, isso não significa que as pessoas não estejam com um comportamento digno. Por que não? Não tem nada a ver. O problema é o pensamento, é a sintonia do pensamento, são as intenções da pessoa, é a maneira dela se comportar diante disso tudo. Nós estamos no mundo e temos que viver de acordo com o mundo. Agora, temos que ter uma noção de comportamento legal, de um comportamento bacana, de um comportamento ético. Então, a gente vai dar uma olhada aqui nessa história aí, rapidinho, antes da gente ingressar, porque tem a ver com essa questão do progresso, né? Como essa festa progrediu, como essa festa melhorou, né? Segundo o satírico Petrônio, século I depois de Cristo, o povo de Roma parecia endoidecer no carnaval, sem distinção de classe, de idade, romanos e escravos diziam o que queriam a quem queriam em absoluta libertinagem. Ora, a gente não vê isso hoje, né? A gente não vê isso hoje. A gente vê isso hoje em qualquer tempo de pessoas que ainda se acham no direito de fazer isso, né? São almas inferiorizadas, mas não é uma característica do carnaval isso. Não é as pessoas que fazem o que elas querem, mas aí não é só no carnaval, é em qualquer tempo, né? As pessoas, ao contrário do que a gente acha que deveria ser, né? Hoje elas perderam a noção das coisas, da educação, as pessoas estão sem educação, as pessoas estão sem verniz social, sem se preocupar se está ofendendo, se não está o seu próximo. E elas estão assim, ó, falam o que querem, a quem querem, né? E quando querem. Então não tem, se vai fazer uma reclamação, se mora num condomínio, se mora em algum lugar que tá acontecendo algo na casa do vizinho que incomoda, já parte para a ignorância, muitas vezes vai com arma e tudo e mata o outro. Como acontece muitas vezes, a gente vê isso acontecer aí pela história aí da nossa sociedade, né? Não só aqui, como em outros lugares. Então não é realmente a festa em si, são as pessoas que estão se mostrando como elas realmente são, né? Dando aí a se conhecerem e acabando por queimar a oportunidade de permanecer na Terra, porque a Terra está evoluindo. A palavra em si, né, pode ter nascido, tem vários estudos para a origem dessa palavra carnaval, da onde que vem isso, né? A palavra em si, ela
várias pessoas e estudiosos encontram algumas coisas, mas entre tantas, né, está aí, de carne levare, que seria adeus à carne. Tipo assim, a carne não vale nada, eu vou aproveitar. A carne é fraca, não vale nada, e eu vou aproveitar. Então pode ter saído daqui por conta dessa característica da festa como ela era antigamente, em alusão também, aí já é o outro lado, a abstinência de carne na quaresma. Então tem essa interpretação profana e a interpretação religiosa desse nome aí. Aliás, essa localização, como a gente já falou, ela é feita, né, pela Igreja Católica 7 semanas antes da Páscoa. Outra conotação para essa palavra é a carne nada vale, que para alguns estudiosos, a primeira sílaba de cada palavra compõe o verbete carnaval. Carne nada vale, carnaval. Então há também um estudo em torno disso aí, né? Dizendo sobre essa situação. O carnaval teve origem nas festas em que os gregos e romanos comemoravam suas colheitas. Instituída por Janus em memória do deus Saturno, Júpiter para os romanos, né? Porque Saturno para os gregos, Júpiter para os romanos, conhecido por devorar seus filhos, né? Olha só, ele era conhecido por devorar seus filhos, por medo de perder o reinado. Olha que coisa pavorosa, né? Mas acabou perdendo para um deles, porque ele regurgitou Zeus. E olha logo quem, né? Que ele foi regurgitar. O temido Zeus. Saturno, que corresponde a Cronos, né, na mitologia romana, corresponde a Cronos, personifica o tempo. Segundo a lenda, teria transmitido a arte da agricultura aos italianos. Por isso as Saturnálias. As homenagens a Saturno pelas colheitas fartas, e eles então enlouqueciam nessa época. As Saturnais aconteciam em 17 de dezembro, período de liberdade total, em que os escravos ocupavam os lugares de seus patrões. Olha só, os escravos ocupavam os lugares de seus patrões, que os serviam à mesa, percorriam as ruas, cantando e gritando na maior desordem. As casas eram lavadas e purificadas, as pessoas de um certo nível preferiam até se retirar para o campo durante essas festas, porque eram extremamente agressivas. Numa sequência de excessos libertários, os romanos precediam a sua purificação pelas comemorações das Lupercais. Lupercus, né? Festa celebrada a 15 de fevereiro em homenagem ao deus Lupercus, ou Pan. Lupercus matou a loba, que alimentou Rômulo e Remo, que fundaram Roma. Ele era o deus que protegia a agricultura e tudo que eles tinham dos lobos. Ele era contra os lobos, então ele acabou matando a loba, que amamentou Rômulo e Remo, que fundaram Roma. Então as festas para Lupercus eram festas muito, mas muito também agressivas. Olha só o que acontecia. Nesses festejos celebrava-se o princípio da fecundidade, em que os Lupercus nus, untados em sangue de cabra e lavados com leite, com uma pele de bode sobre os ombros, saíam pelas ruas batendo nos pedestres com uma correia de couro. As mulheres grávidas saíam às ruas e se ofereciam às correadas na esperança de escaparem às dores do parto. Muitos séculos depois, a celebração acabou, tornando-se uma brincadeira típica das cidades. Mas está sempre ligado à barbárie e à licenciosidade. Então, festas com características carnavalescas podem ser encontradas entre os mais diversos povos em muitas épocas, né? E continuaram essas festas com algumas modificações devido a quê? À lei do progresso.
ao progresso do pensamento, ao progresso das almas, ao progresso moral. Mas ainda com bastante problema, né? Nas festas alegres de Ísis e de Ápia, né, o boi sagrado, que entre os antigos egípcios acontecia uma festa assim com carros, né, maravilhosos. Na cerimônia de abertura do ano agrícola que existiu entre povos arqueus da civilização europeia, entre os hebreus bíblicos, nas saturnais, como a gente já falou, né, em Roma, nas bacanais da Grécia, essa ainda era bastante libertina, essa festa, né, quando era homenageado o deus grego Dionísio. Dionísio era o Baco, né, Baco para os romanos, Dionísio para os gregos e Baco para os romanos. Filho de Zeus, com uma mortal, teve sua mãe morta por Hera, esposa e irmã de Zeus. Aquilo era uma confusão, né, na mitologia. Com isso, Dionísio perdeu o juízo. Quando perdeu sua mãe, ele perdeu o juízo, que aí ele é Baco, né, para os romanos. Ele entregou-se às companhias libertinas das bacantes, né? As bacantes eram prostitutas, eram mulheres que serviam, né, na época aos homens. Mulheres dissolutas, devassas, libertinas, a quem tornou sacerdotisas. Elas acabaram por se tornar umas sacerdotisas. Então a gente vê que dessas festas agrícolas, né, elas saía dali um comportamento bastante hostil. E agora a gente fica pensando, e no Brasil? Aconteceu alguma coisa assim, né, de tão grave, embora hoje a nossa festa é a maior do mundo? Mas acontece que teve também alguma coisa, né? Pouco preocupado com a origem do carnaval, sempre foi mal comportamental, mal de comportamento, zombeteiro e licencioso. Depois, na Idade Média, aceitava-se com naturalidade o quê? Isso envolvendo tudo, né? Uma vez por ano é lícito enlouquecer. Então, algumas pessoas ficam doidas mesmo, porque a gente vê cada coisa na rua que parece que a pessoa está doida, né? A gente vê cada indumentária que a gente olha assim, não acredita nem que está vendo aquilo, né? No Brasil, o carnaval surgiu com os portugueses. Foram eles que trouxeram o intrudo para a colônia. O primeiro foi realizado em 1641 e era bastante agressivo, né? O intrudo não era tão assim, tão inocente não, né? Quando o governador Corrêa de Sá e Benevides prometeu, a partir da noite de domingo de Páscoa, 31 de março, uma série de festas para comemorar a subida ao trono de D. João IV, o restaurador da monarquia portuguesa. Só mais tarde, D. João VI, só mais tarde, o carnaval brasileiro passou a ter cunho popular e ser realizado, então, periodicamente. Mas eles faziam aquelas bolinhas com água, né? Palavra da expressão latina introitus, que designava a primeira parte das cerimônias litúrgicas. A gente vê que, paradoxalmente, ele estava sempre ligado a uma festa religiosa. Eram verdadeiras batalhas em que as armas eram fuligem, goma, água, farinha, ensopando e sujando as pessoas, famílias e ruas inteiras. Até o imperador D. Pedro II gostava de atirar limões de cheiro nos nobres que frequentavam a Quinta da Boa Vista. A coisa era tão séria que muitas pessoas também deixavam suas casas e se recolhiam, porque era uma guerra disso aí. Então é uma festa que realmente está ligada quase que o tempo todo a isso. Mas olha só, olha o progresso, olha a lei do progresso, que como realiza, né, a lei de Deus, no caso, o progresso, como que realiza o seu aperfeiçoamento, a sua caminhada, né? O carnaval de hoje, como a gente já falou, tirando algumas cores, que não é da festa e sim das pessoas, é essa festa linda, maravilhosa, esse show de cultura, de apresentação, de trabalho, né? Olha, a gente fala assim, mas é muito desperdício. É muito desperdício. Mas a gente acusa, né, os outros de desperdiçarem, mas a gente desperdiça o tempo todo. A gente desperdiça tudo, a gente desperdiça comendo, alimento, roupa, tudo.
A gente não recicla as coisas na maior parte das vezes. E eles até fazem esse trabalho de reciclagem, né? Eles fazem um trabalho grande de reciclagem, dão emprego a muitas pessoas. Aquele povo trabalha o ano inteiro, é uma fonte realmente de renda para eles. Eles não estão lá trabalhando de graça, eles têm que sobreviver. Então tem um outro lado que não é muito comentado, só é comentado realmente aquilo que está ali aparecendo, o desperdício, né? Mas olha a evolução. Teve uma escola de, acho que São Paulo, que não trouxe nada animal. Nada. Nenhuma pena, porque são penas e penas de pavão, né? Penas de ganso, coisas que realmente os animais sofrem muito. Aquela escola não trouxe. Olha aí o progresso acontecendo, né? Tudo sintético, nada, não teve um animal que foi prejudicado, né, com aquele desfile das escolas. Então a ideia é exatamente essa, né? É progredir, é melhorar, é evoluir e dar oportunidade ao povo de brincar, de se divertir, de ser feliz também naquele momento ali, porque a vida não é fácil para ninguém, não. Todo mundo tem seus problemas, né? Claro que aquilo ali não vai resolver o problema de ninguém, mas o nosso país, ele é festivo. Ele é, né? O Brasil é um país festivo, é um país colorido, é um país quente, é um país que oferece essas condições, né? E eles trazem à tona histórias maravilhosas que a gente nem imaginava que aquilo ali existia, né? Pessoas de valor social que desde o início auxiliavam, ajudavam. Teve uma que trouxe essa questão do índio. Quer dizer, é um trabalho maravilhoso, digno realmente de apreciação e de aplauso, porque é muito bonito. E está demonstrando aí, evidenciando a lei do progresso no comportamento, nas mentes, nas atitudes, né? Em todos os setores nós vemos isso aí acontecer. Então vamos entrar, né, diretamente do que os espíritos responderam para Kardec sobre alguns questionamentos feitos, né, dos povos degenerados. Não há raças rebeldes ao progresso por sua própria natureza? Porque a gente também vê, o mundo tem uma diversidade cultural muito grande, né? As pessoas, muitas vezes, têm umas coisas que não combinam com a modernidade, não combinam com o avanço tecnológico em determinadas culturas, né? Em determinados países. Há muito fanatismo ainda, né? Envolvendo o comportamento, o estilo das pessoas, e eles respondem assim, ó. Sim, mas dia a dia elas se aniquilam corporalmente. Então, o que não estiver de acordo com a evolução, com o progresso, elas desaparecem, né? Elas vão desaparecer. Agora, importante é isso aqui, ó, corporalmente, né? Isso aqui é um advérbio que mostra a importância, né, que caracteriza essa aniquilação, né? Corporalmente elas se aniquilam. Por quê? As almas que animam essas raças chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias existências. Deus não deserda a ninguém, né? Então aqui, esse comentário de Kardec que nós vamos analisar, depois do próximo quadro, é o comentário que mais evidencia a questão da reencarnação. Está dentro da lei do progresso. É o que argumenta melhor a questão reencarnatória. Aqui na 789, Kardec pergunta: o progresso reunirá um dia todos os povos da Terra numa só nação? Isso aqui, se eles respondessem que sim, nós iríamos questionar e duvidar da lucidez, né, do espírito que respondeu isso aqui, e também de Kardec, que acabou codificando. Mas olha o que eles dizem: não em uma só nação, o que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem costumes e necessidades diferentes que constituem as nacionalidades, né? Então, de acordo, todas essas,
a nossa maneira, né, a maneira da gente se comportar, da gente se conduzir, está tudo muito relacionado à questão climática. No Brasil, né, numa boa parte do Brasil, que o Brasil ele tem dimensões continentais, nós temos aí as estações bem definidas dentro, né, dos estados e daquele emaranhado ali, né, de locais de geologia dentro do Brasil, cada um com um clima muito diferente, embora essa maluquice que está aí, esse ecossistema, provocando, né, calor onde nunca fez e muito frio também onde nunca fez. Então a gente está vendo essa mistura aí, não está muito bem definido isso. Mas nós vemos, o sul do Brasil sempre foi caracterizado por aquele friozinho. As pessoas que vão visitar o sul costumam carregar casacos. Não carrega hoje não, porque lá está fazendo mais calor quase que no Rio, né? Eu, quando fui a primeira vez para Curitiba, eu levei um casacão, porque eu não gosto de nada quente, né? Eu não tenho nem roupa assim de manga comprida, muita roupa. Então eu gosto de um casaco, que aí onde a gente chega a gente pode tirar, né? E não sente, eu sou muito calorenta. Nossa, mas eu não botei aquilo nenhum dia. E o pior é que eu não tinha levado nada mais fino assim. Eu achava que eu ia usar muito aqueles casacos. E no entanto, e olha que eu fui no inverno. Um dia ou outro eu coloquei, porque esfriou. Mas eu não colocaria se eu tivesse levado alguma coisa mais leve e eu tive até que comprar. Então as coisas estão agora meio misturadas. Mas sempre foi uma característica do sul, né? O frio, um clima mais ameno. Lá na região ali do centro-oeste, né? Aquele calorão que é clima de deserto durante o dia e à noite é um frio. Um dos frios mais fortes que eu senti foi lá, em Goiás, em Brasília. Nunca senti tanto frio uma noite lá. Eu estava gélida, eu estava gelada. E tinha feito um calor durante o dia assustador. Então, é aquela diversidade ali, né? Aquela diferença toda, né? A nossa região sudeste, com algumas variantes, porque tem a serra que esfria mais. Então, nós temos no Brasil uma diversidade climática maravilhosa, proporcionando aí, né, tudo nasce, que planta nessa terra, nasce. A única pena é a gente ver a má administração do país, porque ele realmente, ele é pródigo, né, é maravilhoso. Mas aí a gente vê o que é aqui. As pessoas andam descobertas, com roupas leves, né, com um corpo, né, com uma parte desnuda, porque é muito quente, é muito calor. Enquanto que nós vemos culturas que vêm fazer morada aqui no Brasil, ainda com seus hábitos culturais, né, completamente diferentes dos nossos, que quase que nos agride. Não é? Aquelas pessoas todas tapadas, todas cobertas, né, com até burca. Eu vi no Leblon semana passada uma pessoa que estava com uma burca leve, mas estava. Então a gente vê, é a cultura, é cultural, cada um vai reagindo da maneira que acha que deve, né? Então não dá para reunir numa só nação, né, o mundo. Cada um tem a sua diversidade de acordo com o clima. E é interessante que eles vêm de uma região extremamente quente, que eu não sei como é que eles aguentam aquilo tudo, que é um calor horroroso, 50 graus praticamente fora das casas. Né? E, no entanto, é assim, quer dizer, eles se habituam a isso, né? Então não dá para fazer uma só nação. Assim, serão sempre necessárias leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus constituir por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para outro, como os indivíduos de homem para homem, vivendo felizes e em paz, porque ninguém tentará fazer mal ao vizinho ou viver às suas expensas. Então não precisa ser uma só nação. Precisa ter, né, uniformizado aí a atitude digna de compaixão, de solidariedade, de amor ao próximo. Isso independe da cultura. Né? Quando os homens estiverem mais evoluídos, realmente cada um na sua cultura respeitará o próximo.
Nós respeitaremos a maneira do outro ser, não olharemos mais para as pessoas que são diferentes de nós com aquela crítica, né? Com aquele olharzinho irônico, muitas vezes, que a gente faz sem querer. Né? A gente vê lá, eu quando saio daqui, eu fico muito ali no Leblon, ali tem uma comunidade judaica enorme. Né? E eles se comportam assim, eles se vestem da maneira deles, continuam se vestindo assim, né? E alguns, eu acho linda, eu vi uma família linda, né? Que estava comendo pizza numa pizzaria, mas as crianças com aquela roupinha muito diferente do que a gente vê, mas a família estava linda, lindamente vestida, né, de acordo com a crença, com a cultura deles, mas tanta gente estava e ria, e não sei o que, e apontava. Aí a gente vê que quando a gente estiver mais evoluído, com o nosso pensamento mais avançado no bem, nada disso vai nos chocar. Nós vamos ver não aquilo que a gente poderia criticar, mas sim a beleza que existe nessa diversidade, né? Diversidade de aparências, de estilos, né? De formas de se vestir. Hoje isso está muito mais evidente e há um trabalho muito grande, né, em cima do preconceito, que realmente não tem que existir. Até porque nós não temos várias raças. Nós não temos isso. Não existem várias raças. A raça é uma só, a raça humana. O que nós temos é diferenças étnicas, né? Então nós temos várias etnias e cada uma com suas características mais belas, lindas, né? E a gente tem que aprender a conviver, porque isso é que nos enriquece, isso é que nos faz mais solidários, mais compassivos, né? Mais respeitadores, obedecendo aí a lei do progresso. Aqui nós vamos fazer uma análise do comentário de Kardec, que provavelmente não vai dar para a gente encerrar isso hoje, porque daqui a pouco termina, faltam só aí uns 13 minutinhos, e nós não vamos correr com isso. É aquilo que às vezes eu falo, né, sobre mim. Eu leio o tempo todo o Livro dos Espíritos, não só para poder fazer e preparar meus estudos, meu trabalho, mas para aprender, né? Para tomar conhecimento. Aí há quem diga, mas em 30 anos você não aprendeu, não tomou? Não, e nem nessa encarnação, porque é riquíssimo, é uma obra de arte, e cada discernimento, cada entendimento vai depender do meu estado mental, naquele momento que eu estou lendo aquilo, né? É a obra poética. É igual poesia, né? Dependendo do estado em que a pessoa se encontra, ela não vai achar a menor graça numa poesia. Mas dá a mesma poesia que alguém não achou nada engraçado para uma pessoa apaixonada. Ela vai amar, né? Ela vai ver em cada palavrinha ali um poema. Então, é a maneira em que nós nos encontramos que nos faz apreciar ou denegrir alguma coisa que a gente esteja lendo, ou então não entender, não se preocupar em interpretar e entender aquilo. Então esse comentário de Kardec, porque ele não está dentro do capítulo que fala sobre reencarnação, as pessoas não se importam muito em analisar muito bem isso. Mas é o melhor argumento sobre reencarnação dentro do Livro dos Espíritos, no meu ver, no meu entendimento. Mas, claro, eu estou vendo com os meus olhos, né, com os meus pensamentos, mas outros poderão encontrar outros argumentos dentro do Livro dos Espíritos mais poderosos. Mas, para mim, esse é o mais poderoso que eu encontrei. Então, claro que nós não vamos sair por aí argumentando essas coisas em praça pública, né, em lugares que não somos chamados a fazer isso, e muito menos bater na porta de alguém que não seja reencarnacionista com esses argumentos para torná-lo reencarnacionista. Nós não fazemos isso, os espíritas não fazem isso, né?
Mas quando somos questionados sobre isso, quando alguém chega para a gente e fala assim, como você pode acreditar em reencarnação? Aí eu falo igualzinho Cortella, você tem um minutinho? Você tem um pouquinho de tempo para me ouvir? Se ele falar que tem, aí vai tudo isso aí. Aí vai todo esse... Aí eu digo assim, ó, esses questionamentos não são meus. Eu os faria depois de muitos e muitos e muitos estudos da doutrina espírita, mas eu não cheguei lá ainda. São considerações de Allan Kardec, que nos leva a analisar e a digerir essa questão, né? Então, vamos com muita calma analisar isso, porque realmente é um dos mais assertivos, né? Não para convencer ninguém, porque isso aqui não é prova, tá? Isso aqui não é prova. Isso aqui são apenas considerações que nos levam a refletir a questão reencarnacionista. Então, vamos começar. E depois a gente termina na próxima reunião. Olha só. A humanidade progride através dos indivíduos que se melhoram pouco a pouco e se esclarecem. A gente não pode ficar reclamando que nós estamos no meio social atrasado. Porque quem compõe a sociedade somos nós, os indivíduos que nela vivem e que a formam, né? Uma sociedade é formada por indivíduos, uma sociedade humana, como uma sociedade de árvores aí é formada pelas árvores que a compõem, que são verdinhas, né? Aí tornam aquele mar verde olhando de cima. Então, nós refletimos a sociedade. Nós estamos num período, num momento social aqui no Brasil, de lavagem de roupa suja, né? A coisa não está fácil. Eu vim caminhando ali, eu tive que rir de mim mesmo. Eu olhei aquele posto carecheado ali, que agora não tem mais bandeira, né? Eu olhei assim, está lá posto carecheado. Aí estava assim, Lava Jato Carecheado. Aí eu pensei numa comitiva passando por ali com medo até de entrar no posto, né? Porque Lava Jato, até a palavra assusta. Então, realmente, o Brasil está sendo lavado a jato. Aquele jato poderoso que tira a lama de carro, né? Tirando a lama moral. A gente espera que continue e que isso tudo dê certo. Mas como nós somos espíritas e entendemos que a natureza não dá salto e que as pessoas não se tornam boazinhas de uma hora para outra, não vamos esperar grandes modificações, né? Na atual sociedade. Mas como a sociedade é formada de indivíduos, eles que a formam, então nós temos aí crianças nascendo que vão formar uma sociedade um pouquinho melhor, a gente espera, até porque os espíritos que estão vindo com suas últimas oportunidades em alguns casos, né? Espíritos nocivos ao meio social estão aqui cheios de ideias mirabolantes, algumas, e assertivas, outras com conhecimento tecnológico imenso, para auxiliar nessa transformação da Terra de plano de provação e expiação a plano regenerador. Então a gente espera que as próximas gerações tragam grandes modificações, embora isso já seja o início, né? Mas prova, né? Como a gente já tem certeza, não convence ninguém, né? Senão o médico não fumava. Então é a mudança de comportamento, o refletir sobre suas condutas que faz a mudança do homem quando ele quer. Porque quando ele não quer, não adianta, né? Então, quando estes se tornam numerosos, tomam a dianteira e arrastam os outros. Então, ela progride através dos indivíduos. Cada um tem que se preocupar com o seu progresso, que ninguém realiza o progresso no outro, de forma nenhuma. De tempos em tempos, surgem os homens de gênio que lhes dão um impulso
Claro, né? Como nós poderíamos melhorar se a gente não tem modelo nobre para a gente se espelhar neles? A gente só tem gente parecida com a gente mesmo, né? Que faz o que a gente já vem fazendo. Somos estimulados por isso. E também, e depois, homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar de muitos séculos. Então a Terra não tem o império do bem, mas tem uma porcentagem de almas do bem, espíritos superiores, espíritos perfeitos com relação à Terra, porque a perfeição é sempre relativa, que vem para nos dar aquele arranque no desenvolvimento, né, da Terra. E para isso, muitas vezes, a gente vê muita dor e muito sofrimento. Né? Porque para fazer uma mudança de hábitos, uma mudança de mentalidade, muitas vezes o sofrimento é necessário. Nós podemos ver que como a gente tira por nós, né, nosso trabalho individual. Quando a gente vai a um consultório médico porque está se sentindo mal, tem algum probleminha, aí o médico recomenda algumas atitudes, né, saudáveis, muitas mudanças de comportamento, não raro encaminha para um nutricionista e a gente vai, aí recebe todas aquelas recomendações que a gente escuta aquilo e fica pensando, meu Deus, como vou fazer isso, né? Pois é. Aí a gente vai para casa cheio de gás, porque a gente está doente. Está vendo a coisa acontecer, está vendo o prejuízo instalado, né? O prejuízo de todos os excessos instalado ali, Aí a gente vai, os primeiros dias, a gente vai levando, vai conseguindo com um pouquinho de sofrimento ali, depois chega um ponto que a gente fala, meu Deus, eu não vou aguentar carregar isso para o resto da minha vida. E sabe por quê? Esse negócio de dieta, isso já era. Isso faz parte do passado. Como dizia aquele quadro na televisão, isso não nos pertence mais. Dieta não nos pertence mais. O que é que nos pertence agora? Mudança de hábito alimentar. Mudança de atitude. Não se fala em dieta, essa palavra não existe mais. Agora é mudança de hábitos, né? Tem que mudar o hábito alimentar. Ninguém vai fazer dieta. Então, antes essa palavra tão temida nem é mais ouvida. Agora a gente tem medo dessa mudança de hábito alimentar. Aí quando a gente vê que durante 60 anos a gente comeu uma coisa que a gente não pode mais comer, aí vai dando um desespero, né? Vai dando um desespero, mas é assim mesmo. Mas aí a gente começa a pensar, poxa, se a gente acha tão difícil comer alface, quem não gosta, porque eu estava num fim de semana lá embaixo no Rio, que eu tive que descer, aí o meu primo estava assim, afoito para a gente chegar, eu estava na casa de uma tia, aí ele mal abriu a porta, ele falou assim, tia, ele já tem 40 anos, eu vi uma salada assim na geladeira, eu posso comer um pouquinho? Olha só, ele vive, ele foi criado ali com ela falou, Flávio, isso é para você, meu filho, porque aqui ninguém come muito assim salada, ela foi feita para você. Ele botou aquela tigela de salada na frente dele, eu sentei do lado, aplaudindo, com uma inveja dele enorme, porque eu falei, criatura, você tem... Ele falou, amo isso aqui. Mas ele não precisa nem falar que ama, é só olhar para ele é uma vareta. Tem uma saúde de ferro. Então, olha só, ele não tem o menor problema, mas eu, para fazer aquela mudança de hábito ali, para encarar uma travessa daquela de salada, a coisa é feia, hein? É difícil. Aí eu fico assim, meu Deus, eu estou parecendo um coelho, eu estou parecendo um panda, né? Um panda. Na verdade, a gente parece um panda. Por quê? Quando a gente começa,
o olho fica assim, a gente fica assim meio de olheiras, meio abatida, e fica meio enroxeado em volta, e gordo, né? E gordo. E o que come? Bambu. O bichinho come bambu. Aí quando eu tô comendo aquele agrião, eu me sinto um panda, né? Comendo aquela árvore, aquela floresta, né? Gorda e cansada de roer um mato. Então, olha que coisa difícil eu deixar uma lasanha suculenta para comer uma travessa de... Tem que colocar o boa na frente. Já repararam? Aonde tem assim um cardápio, não vem salada pura. Vem assim, uma boa salada. Porque se não tivesse boa, esse adjetivo na frente para dar uma alegria, a pessoa nem quer, quem não gosta, né? Porque tem gente que adora. Meu primo, por exemplo, adora. Então, a gente imagina, se é difícil a gente mudar de uma lasanha para uma salada, Maria é outra que adora uma saladinha, como é difícil mudar as nossas atitudes, né? Como é difícil a gente se moralizar, como é difícil a gente aceitar o próximo, como é difícil a gente ser compassivo, solidário. A gente é até o ponto em que não nos afete. Até o ponto que não nos atrapalhe. Atrapalhou, pronto. A gente já muda o comportamento. Então é difícil. Progredir é difícil. Né? Manter um progresso é muito difícil. Progredir a gente até vai, mas não mantém. A gente fica só com um pezinho no próximo degrau. Não bota os dois. Porque a qualquer momento aquele que está lá em cima vem para o de baixo. Não é degeneração, não. É que não se estabeleceu a mudança para o progresso. Então, a gente precisa o tempo todo disso aqui, ó. Homens de gênio que lhes dão um impulso. Sabe o que aconteceu? Eu botei um pratinho do lado e comecei a fazer companhia nele comendo a saladinha. Aí eu falei, Flávia, vou te levar lá para casa. Eu comecei a gostar. Sabe por quê? Tem um tal de um neurônio espelho aqui dentro, que a gente se estimula com o que o outro faz. Todas as vezes que a gente vê o outro fazendo alguma coisa, a gente quer fazer. Tem que ter tendência para isso. Mas a tendência também pode estar ligada à necessidade. No caso meu, é necessário. Então, eu gostei de comer a danadinha da salada que nem estava escrito que era uma boa. Mas estava. Então, isso aí, a gente precisa disso, né? A gente precisa de homens investidos de autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos fazem avançar de muitos séculos, né? A evolução de um todo, de uma sociedade, de um planeta, né? Então, é assim que as coisas vão acontecendo. Mas, nos outros quadros, nós vamos ver a análise de Kardec, como que Kardec nos leva a refletir, a analisar a questão reencarnatória por conta da lei do progresso. Mas isso vai ficar para a semana que vem. Não é novela nem nada, mas é por capítulos. Muita paz para todos, que a gente continue aí curtindo um feriado que não é feriado, né? Mas que a gente fez ser feriado. E vamos lá, descansar, porque aquele que trabalha merece uns dias de descanso, né? Muita paz para todos.